Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí iniciando o nosso culto de louvor e de adoração ao nosso Deus, nessa noite tão especial, que é uma noite onde nós vamos estar celebrando também a ceia do Senhor, onde nós vamos estar tendo a oportunidade de renovar a nossa aliança com Deus, né? Então nós louvamos a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo nessa noite, de nós podermos louvar o nosso Deus. Os nossos irmãos e irmãs estão chegando aos poucos. Já tem conosco a Rosana Figueiredo, a nossa irmã Terezinha, irmão Varli, creio que com a sua família também. E aos poucos, os nossos irmãos e irmãs estão aí acessando o Face, para que a gente possa estar cultuando o nosso Deus. Eu quero convidar você acesso aí a sua Bíblia, a estar abrindo no livro de Salmos 101. Salmos 101, o versículo 6. Salmos 101, o versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 101, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Olha que palavra que o Senhor está dando. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade para todos nós. O mundo, né, está enfrentando essa dificuldade com essa pandemia. Alguns países já estão superando, graças a Deus. Outros nem tanto. O nosso país está preocupante também essa questão. Mas mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades, nós devemos servir ao nosso Deus. Nós devemos estar junto com o Senhor em todo o tempo. Não só no tempo da bonança, mas também no tempo da escassez. Não só no tempo da alegria, mas também no tempo da dificuldade. Então, independente das situações que nós estamos enfrentando, nós precisamos continuar professando a nossa fé ao nosso Deus, ao Deus da nossa vida e ao Deus da nossa salvação. Por isso que esse versículo diz, né? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aquele que é fiel em todo tempo. Em todo tempo. Mesmo no tempo da dificuldade. No tempo da dificuldade, esse fiel busca o Senhor. No tempo da dificuldade, ele clama o Senhor. No tempo da dificuldade, de alguma forma, ele procura se achegar a Deus. E é isso que nós queremos fazer nessa noite, né? Entrarmos na presença do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo.
quero convidar você para que nós estejamos orando ao Senhor nessa hora. Pai querido, Pai amado, nesse momento, ó Deus, aleluia, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia, oh, aleluias, louvado, exaltado é o teu santo nome, ó Pai, aleluias, porque só o Senhor, ó Pai, é digno, Senhor, de receber toda a honra, só o Senhor é digno de receber toda a glória, só o Senhor é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa reverência, toda a nossa adoração, Senhor, porque, Senhor amado, não há Deus maior, não há Deus melhor do que o Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, oh, aleluia. Tu és, Senhor, o Deus da nossa salvação, Senhor amado. E nós queremos declarar que nós temos prazer em Te servir. Nós queremos declarar que nós temos prazer em Te reconhecer em todos os nossos caminhos. Nós queremos, Senhor, declarar que nós queremos Te servir em todo o tempo, Senhor amado. Porque Tu és tremendo, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Criador de todas as coisas, Senhor. Por isso, nessa hora, nessa noite, nós invocamos o Teu nome. Nós invocamos a Tua santa e gloriosa presença. Nós entramos, ó Deus, na Tua presença através do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e queremos, nessa hora, ó Deus, Te pedir perdão por todos os nossos pecados, por pensamentos, por palavra, por obras, pelo mal que nós fizemos, pelo bem que nós deixamos de fazer. Queremos pedir que o Senhor esteja nos purificando, que o Senhor esteja nos santificando, consagrando, Senhor, as nossas vidas a Ti, removendo de nós tudo que não provém do Senhor e acrescentando aquilo que é Teu. Que Teu Espírito Santo venha abençoar as nossas vidas. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, cada família que está reunida, cada pessoa junto conosco, para cultuar o Teu santo nome nessa noite. O desejo do nosso coração é que o Senhor se agrade de nós, é que o Senhor se agrade do nosso serviço, e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus, aleluia. Vamos estar louvando ao nosso Deus em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar louvando o nosso Deus. Aleluia. Graça e paz a todos. Uma boa noite com Jesus. Você está na presença do Pai. Você tem a liberdade para adorar o nosso Deus que nos criou, que nos formou, que nos ama incondicionalmente. Esse Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse Deus que nos libertou. Nós somos livres para adorar o Senhor. Nós somos livres para entrar na presença do Senhor através do véu que foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai. Adorar o nosso Criador. Adorar aquele que nos fez para o seu louvor. Tenha liberdade na presença do Senhor nessa noite para adorá-lo. Que Ele seja glorificado, que Ele seja adorado por você, porque Ele procura verdadeiros adoradores para adorar em espírito e em verdade. Aleluias. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E com aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, você pertence ao Senhor. Dê Ele seu melhor nessa noite. Adore, adore a Deus. Você pertence a Ele. Nós pertencemos a Ti, Deus. Eu te pertenço, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Não há lugar melhor, Senhor, do que estar na Tua presença, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em outro lugar nós não sabemos viver, Jesus. Aleluia. Na Sua presença nós temos a segurança, esperança, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Aumenta, Senhor, Tua presença em nós. Possamos Te buscar, Jesus, Te adorar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na
a mirra ardente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Santo, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Clame ao Senhor na tua casa pela glória de Deus. Clame a glória do Senhor na tua casa, na sua família. Que a Shekinah de Deus te alcance nessa noite, meu irmão. Que a Shekinah de Deus te envolva nessa noite. Que você seja renovado, que você seja fortalecido, que você seja ricamente abençoado, movido pelo Espírito de Deus nessa noite. Aleluia.
braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Onde você pode descansar. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus
teus braços é o meu descanso. Em 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 teus braços é o meu descanso. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar nossa irmã Vagna para vir aqui fazer uma oração. Ela é coordenadora do Ministério de Oração da nossa igreja. E ela vai estar orando pelas famílias que estão conosco nessa noite. Orando pelos pedidos de oração, ainda que a gente não esteja vendo o seu pedido de oração. Mas você pode estar aí digitando, pode estar escrevendo. A gente vai estar apresentando diante do Senhor. Quero pedir para que ela ore pelo nosso país, as pessoas que estão na frente, né, dessa peleja contra essa pandemia, pessoal da área da saúde, orar pelo nosso presidente, enfim, por todas essas questões que nos envolvem, e para que Deus também continue falando aos nossos corações nessa noite, através da sua palavra, e que nós venhamos nessa noite a renovar a nossa aliança com o Senhor, tomando a ceia do Senhor. Você que ainda não preparou a sua ceia aí na sua casa, esteja preparando ainda. Pega lá o suquinho de uva, pega o pãozinho. Se não tiver o suco, substitui por um outro suco, não é? Para a gente poder no final do culto estar ministrando a ceia do Senhor depois da palavra. Vamos estar orando com a nossa irmã Vade. Aleluia. A graça e a paz do Senhor para todos. Aleluia. Deus é maravilhoso. A presença dele é real em nosso meio. Deus é fiel. Aleluia. O tempo todo ele é fiel. Ele é o nosso Deus, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. És o Deus que nessa hora está mudando a nossa história, está mudando o quadro, está mudando muitas questões nas casas nesta hora. É o Deus que está operando maravilhas, é o Deus de milagres. És o Deus do impossível, és o Deus que faz o impossível acontecer em nossas vidas. És o Deus que está presente agora aqui neste culto, aí na tua casa, aleluia. És o nosso Deus que deu a vida por nós naquela cruz do Calvário, aleluia, para que eu e você, aleluia, somos salvos pelo amor dele. Jesus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso, aleluia. Ainda que tudo, aleluia, venha sendo desestruturado, as mentes, as famílias, mas o Senhor é Deus. É o Senhor que levanta a tua igreja, é o Senhor que levanta as famílias, é o Senhor que está operando, aleluia, aleluia, as maravilhas, a sabedoria que vem de Deus está entrando agora na tua casa, está entrando nas nossas vidas, nas nossas famílias, aleluia. É Ele que é Deus de conserto, é Ele que é Deus de arrumar a situação da nossa casa, aleluia. Deus está arrumando a nossa casa. Deus é maravilhoso. Vamos juntos ter fé,
continuar a ter fé. O Senhor nos mostra, nos ensina a ter fé. Aleluia. Hoje há um convite. O Senhor falou que este culto seria um culto especial e já está sendo. É um culto de milagres. É um culto que Ele tem prazer em nos abençoar. É um culto onde Ele vai abençoar você que está aí sofrendo, está com um familiar, com um parente no hospital, sofrendo por esse vírus. Nós cremos que o Senhor é Deus e vai operar a cura, vai operar a enfermidade, vai operar, Senhor, aleluia. Eu creio que o Senhor está no controle da sua vida, está no controle de toda a situação na sua casa nessa hora. E Ele é Deus para arrumar a sua casa. Basta você querer, basta você acreditar, reconhecer Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Assim como Ele mudou a minha história, a minha família, Ele pode mudar a sua. Deus é maravilhoso, Ele é fiel. Continue perseverando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que maravilhas Ele vai operar na tua vida. Aleluia, aleluia. Senhor Deus, eu te peço também pela vida do nosso presidente. Jesus, visita, Senhor, a mente do nosso presidente. Visita a sua família. Visita também sua saúde, Pai. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor Deus está cuidando do Bolsonaro nessa hora. Aleluia, está levantando anjos poderosos para estar sobre a vida dele naquele local. Jesus, até aqueles que estão à volta ali trabalhando com ele, o Senhor está operando ali também milagres e está dando ali, Senhor, sabedoria para que eles possam, Senhor, resolver as situações desse país de ordem decente. Senhor, eu creio, Espírito Santo, que o teu haja já chegou no Brasil. O teu haja já chegou, Senhor, nos nossos lares. E o Senhor, Deus, é que está decretando a vitória nessa noite, nas nossas vidas, na vida desses governantes. E eu creio que o Senhor é Deus, sim, de mudar a história, de dar libertação, de dar salvação para o nosso país. Eu creio, Espírito Santo, que há o novo do Senhor em nosso momento agora, em nossas vidas, nas nossas famílias. Senhor, eu creio que está dando basta nesse vírus agora, Jesus, porque eu sei que quando oramos, o Senhor nos atende. Aleluia. E quando uma nação ora junto, aleluia, há poder mais ainda. E nós cremos que a família, Deus, nesta hora está, Senhor, se reunindo para assistir o culto, não somente para ver o culto, mas está cultuando ao Senhor, entregando suas vidas, Pai. Eu creio, Senhor, que há um novo do Senhor nessa hora, nas vidas, Pai, de pessoas, Pai, que estão desacreditadas, pessoas que não, Pai, não conseguem, Senhor, entender, Senhor, que só o Senhor é Deus. Pai, visita nessa hora, dá libertação, dá vitória, Pai, essa mulher, essa mente, esse homem, esse pai de família, esse jovem que está nas drogas, esse adolescente, Senhor, que não faz, Senhor, nada, Senhor, para agradar sua família, sua mãe. Deus, também visita essa mãe que chora. Jesus, às vezes ela não está nem sofrendo por uma enfermidade, Senhor, desse vírus, mas de outras situações. Visita, Senhor, esse pai, Senhor, que está desesperado, está desempregado. Visita, Senhor, nessa hora o teu povo. Visita também a tua igreja, visita a igreja de Talva, visita a família, Senhor, as famílias que congregam nesta igreja. Visita, Espírito Santo, todos os vizinhos desta igreja. Visita também, Espírito Santo, o prefeito dessa cidade. Senhor, visita todos, Pai, todas as igrejas de Talva. Abençoa também todos que estão ouvindo aí nessa live, que são de outras denominações, de outros lugares. Pai, eu creio que o Senhor também pode, assim como o Senhor nos abençoou, o Senhor pode abençoar muitos de longe também, e de outras igrejas também. Jesus, somos teu povo, sua família, Senhor, seus filhos, e eu creio, Espírito Santo, o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite.
noite. Te agradeço pela vida do pastor Paulo, pela vida da Márcia, pela vida desta igreja, Senhor, que tem, Senhor, feito maravilhas na minha vida e em muitas famílias. Eu te agradeço mais uma vez por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas, Pai. Continue conosco. Continue operando tuas maravilhas neste lugar, teus milagres neste lugar. E eu creio, Senhor, que a palavra que o Senhor vai trazer agora vai ser do trono. E eu creio que o Espírito Santo, o Senhor tem, Senhor, desejo de nos abençoar nessa noite ainda, de operar maravilhas e milagres na nossa vida ainda. Assim eu creio, Pai, eu oro te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos registrar aqui a presença também, né, na nossa live da Tânia Alves, a Dione, a Kífila, a minha irmã Jane, Luziane está conosco, Edmar, glória a Deus pela vida da irmã Edmar, que está conosco também, esposa do pastor João, a irmã Zoraide, né, e todos os outros irmãos e irmãs que estão conosco. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e pedimos que continuem conosco aí nesse culto, em nome de Jesus. Queridos e queridas, eu quero compartilhar com vocês, o título da mensagem dessa noite é Características de uma igreja bem-sucedida. Eu quero ver com vocês isso. Foi uma palavra que Deus ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar aquilo que eu recebi do Senhor. Características de uma igreja bem-sucedida. O texto base está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. É um texto conhecido. Se você não conhece, conhecerá nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue falando conosco nessa noite, enviando a Tua mensagem, nos edificando, consolando, exortando conforme o conselho da Tua voz, da Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Peço que o Senhor use a minha vida para a glória do Teu nome, porque a minha capacidade vem de Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido e querida, aqueles que estão aqui conosco. Você que está no seu lar, eu creio que você está à vontade aí na presença do Senhor. Aleluia. Características de uma igreja bem-sucedida. Esse capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, ele começa com algo sobrenatural da parte de Deus, que foi a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Glorificado seja o nome do Senhor. Pentecostes era a festa das semanas, festa também chamada festa da colheita, que era celebrada 50 dias após a Páscoa. Então em Jerusalém se reuniam várias nações, vários povos, inclusive os judeus que tinham sido dispersos por outras nações, vinham para essa grande festividade. E é exatamente nesse momento
aonde o povo judeu, aonde o povo de Israel estava celebrando a festa das colheitas, agradecendo a Deus pelos grãos, pela colheita, é que Jesus tinha dado ordem aos discípulos para ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E foi aonde Deus enviou o seu Espírito. O Espírito Santo desceu, louvado seja o nome do Senhor, não é? Desceu aonde eles estavam reunindo, orando como línguas de fogo. Veio um barulho, como um vento forte, e pousou como línguas de fogo sobre cada um dos discípulos e discípulas que estavam lá no cenáculo. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar uma língua estrangeira. E aqueles estrangeiros que se reuniram para ver aquela grande maravilha, começaram a ouvir eles falando na sua língua materna a glória de Deus. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. É como se, por exemplo, no estádio de futebol aqui, vamos supor, o Maracanã, tivesse reunidos no público, nas arquibancadas, alemães, japoneses, coreanos, chineses, ingleses, pessoas de diversas nacionalidades, e alguém lá no gramado do Maracanã com o microfone, algumas pessoas começassem a falar nessas línguas estrangeiras, desses estrangeiros, e eles começassem a entender as maravilhas de Deus, sem essas pessoas ali aprenderem essas línguas pela forma natural. Então foi o poder de Deus que fez isso. E eles ficaram atônitos, e alguns pensaram que eles estavam embriagados. E Pedro tomou a palavra e pregou o primeiro sermão da igreja primitiva. A partir do versículo 14, nós vamos ver que Pedro, ele prega o primeiro sermão da igreja primitiva. E ele começa a basear o seu sermão dizendo: olha, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Na verdade, aleluia, o que está acontecendo é que Deus está cumprindo a sua promessa. Deus prometeu que ia derramar do Espírito Santo dele sobre toda a carne, sobre todos os servos, sobre todas as servas, sobre os jovens, sobre os velhos. Todos iriam receber da parte do Senhor. Na verdade, Deus está cumprindo isso hoje sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Pedro, ele começou a pregar esse sermão, e logo depois ele anunciou Jesus Cristo. Ele anunciou que Deus havia enviado Jesus, que Deus havia enviado o Messias, e que eles tinham crucificado o Messias, que eles tinham matado Jesus, mas que isso era um propósito de Deus para que através do sacrifício de Jesus todos pudessem se arrepender dos seus pecados e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Deus estava buscando homens e mulheres para se reconciliar com Ele. E Pedro começou a pregar essa palavra, e Pedro começou a dizer: olha, vocês mataram o Filho de Deus, mesmo na ignorância de vocês, com a incredulidade de vocês, aquele que andou conosco e nós vimos, nós somos testemunhas, ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Vocês mataram Jesus, ele foi para a cruz pelos nossos pecados. E aquela plateia, aqueles ouvintes começaram a ter um peso no coração. Eles começaram a ser confrontados com aquela palavra. Veio um temor sobre a vida deles, veio um quebrantamento sobre a vida deles. A palavra de Deus diz que compungiu-se-lhes o coração. E eles chegaram para Pedro e chegaram para os discípulos, falou: irmãos, e agora? E agora o que nós faremos? O que nós vamos fazer? Se nós cometemos esse pecado, esse sacrilégio, se nós não reconhecemos Jesus como o Messias que deveria vir,
E agora, como é que vai ficar a nossa situação diante de Deus? E Pedro diz: arrependei-vos dos seus pecados e sejais batizados em nome de Jesus para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Amados, diz o texto da palavra de Deus que quase 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Quase 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados, receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E receberam o batismo, aleluia, a remissão dos seus pecados. E receberam o próprio Espírito Santo na vida delas. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero ver com vocês é com as pessoas que se convertem a Jesus. Existem pistas nesse texto de o que vem depois da conversão. Como é o comportamento dessas pessoas? Qual é a atitude dessas pessoas? O que elas passaram a fazer depois que verdadeiramente elas tiveram um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O que elas passaram a fazer quando verdadeiramente elas tiveram um novo nascimento, quando elas foram regeneradas, quando houve na vida delas uma metanoia, quando elas deram as costas para o pecado e se voltaram para Deus? O que aconteceu depois daquilo? A igreja, ela se compunha de 120 discípulos e discípulas. Quando eles estavam no cenáculo, quando eles estavam orando, quando eles estavam ali aguardando a promessa do Pai, quando eles estavam aguardando a descida do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo desceu, depois que o Espírito encheu a vida dos discípulos, encheu a vida dos apóstolos, encheu a vida daqueles homens e mulheres que já tinham se convertido ao Senhor. Depois que o Espírito Santo encheu a vida deles e que foi pregado o primeiro sermão da igreja primitiva, quase 3.000 vidas foram transformadas, foram tiradas do império das trevas e trazidas para o reino da maravilhosa luz do Senhor. E aí, amados, eu quero ver com vocês as características de uma igreja bem-sucedida, porque essa igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja que se formou, ela foi uma igreja bem-sucedida. E esse texto que nós lemos em Atos 2, do 42 ao 47, tem algumas pistas para nós dessas características. E eu quero ver com vocês. A primeira característica de uma igreja bem-sucedida é uma igreja que é perseverante na doutrina. O versículo 42, a parte A, diz assim: e perseveravam na doutrina. E o que é perseverar, irmãos? É persistir, conservar-se firme e constante. Aquelas pessoas que se converteram, elas persistiam em aprender a palavra de Deus. Elas persistiam em aprender a respeito das coisas do Senhor. Elas persistiam em aprender o novo modo de vida que o Evangelho estava propondo para elas. Elas estavam ali insistindo. Elas estavam buscando conhecer
conhecer mais de Deus, conhecer da palavra. Era uma característica. Eles estavam com fome de Deus, eles estavam com sede de Deus, eles queriam saber mais de Deus. Deus passou a ocupar o primeiro lugar no coração dessas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então nós vemos que a primeira característica de uma igreja bem-sucedida é uma igreja que persevera em aprender a palavra de Deus, as Escrituras. Quando fala doutrina aqui, era aquilo que Jesus ensinou e aquilo que os apóstolos estavam ensinando. Jesus ensinou os apóstolos e eles estavam ensinando para esses novos convertidos. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco? O que nós temos a ver com isso? O que nós temos a ver com isso, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus está falando para nós. Se nós queremos ser uma igreja relevante, se nós queremos ser uma igreja que faz a diferença, se nós queremos ser uma igreja que agrada ao coração de Deus, nós precisamos perseverar em aprender mais da palavra de Deus. Nós precisamos ser pessoas que reservem tempo para a nossa comunhão diária, para a leitura da palavra do Senhor. Nós precisamos ser pessoas que aproveitemos o tempo em que a igreja que nós congregamos, a igreja que nos acolheu, a igreja que fazemos parte, o tempo de estudo que ela ministra para a nossa vida. Através da escola bíblica, através da escola de líderes, através da célula. É ali que eu e você vamos buscando as preciosidades que estão implícitas através das Escrituras Sagradas. Porque em 2 Coríntios 5,17 nós sabemos o que está escrito ali. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem tem a sua vida transformada, quem teve um encontro real com o Senhor, ele quer buscar o Senhor enquanto há tempo, invocar o Senhor enquanto se pode achar. Pastor, mas está difícil nesse tempo de pandemia. Nós não podemos nos reunir no templo, nós não podemos ter a nossa escola bíblica, nós não podemos ter célula. Irmãos e irmãs, as igrejas, os pastores, pastoras, os líderes, eles estão buscando os recursos na própria mídia social para poder alcançar o seu rebanho, para se comunicar, para poder ministrar, para poder dar um estudo, para poder ter momentos para alimentar o rebanho. Então você precisa ficar atento a essas programações que seu pastor, sua pastora, seus líderes estão proporcionando para que você, mesmo nesse tempo de pandemia, de impossibilidade de você ir para o templo, você possa ser alimentado, você possa ser nutrido, você possa ser pastoreado. Você tem aproveitado esse tempo e procurado as coisas de Deus na sua casa? A leitura da Bíblia, principalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Se a tua resposta é sim, continue. Se a tua resposta é não, saiba que o Espírito Santo está falando com você. Que para você ser bem-sucedido, bem-sucedida, você precisa perseverar em aprender da palavra de Deus. Glória a Deus.
Então, a primeira característica de uma igreja bem-sucedida é uma igreja perseverante na doutrina. A segunda característica de uma igreja bem-sucedida está ainda no versículo 42, na parte B. Eles também perseveravam na comunhão. Eles perseveravam na comunhão. E o que significa comunhão? Participação comum em crenças e ideias. Eles partilhavam, eles se comunicavam, eles interagiam, eles se aproximavam. Não havia impedimento, não havia barreira entre eles. E no livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Aleluia! Olha o que o apóstolo João está falando. Olha, aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos visto da parte do Senhor, aquilo que nós aprendemos do Senhor, nós temos partilhado com vocês, para que a nossa comunhão aumente, para que a nossa partilha aumente. No Salmo 133, a palavra do Senhor diz para nós: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aquela comunidade era uma comunidade de novos filhos e filhas de Deus. Formou-se uma família, a família de Deus, a família da fé. Todos ali diante do Senhor eram iguais, todos ali diante do Senhor eram aceitos, todos ali diante do Senhor eram bem-vindos. Não tinha acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Imagine o céu, se a Bíblia diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Quantos que se arrependeram em Pentecoste? Quase 3.000. Que festa deve ter sido essa no céu? O coração de Deus deve ter ficado muito feliz. A colheita agora que estava sendo celebrada pela liturgia lá dos judeus, era a colheita das sementes, era a colheita do produto da terra. Só que para o cristão, a partir desse momento, a partir do Pentecoste, a partir da descida do Espírito Santo, a partir do primeiro sermão pregado por Pedro, a colheita agora passou a ser colheita de vidas. Quase 3.000 vidas foram colhidas para o Senhor. Quase 3.000 pessoas foram alcançadas para Jesus. Eram mais 3.000 filhos e filhas, quase 3.000 filhos e filhas. E esses filhos e filhas, eles perseveravam em aprender a palavra, perseveravam em andar em comunhão, koinonia, partilhar o que tinham. Então, a segunda característica de uma igreja bem-sucedida, meus amados irmãos e irmãs, é a comunhão, é perseverar na comunhão. Nós temos que rejeitar tudo aquilo que nos separa, que tenta nos separar. Jesus, ele disse que um reino dividido, ele não subsiste.
E nós lemos no Salmo 133 que a bênção do Senhor vem aonde tem comunhão, onde o povo está unido num só propósito. E o propósito, amados, não é meu, o propósito não é seu, não é do meu irmão e minha irmã que está em casa. O propósito da igreja é agradar o coração de Deus. O propósito da igreja é agradar o coração do Pai. O propósito da igreja é andar conforme o conselho do Altíssimo. O propósito da igreja é entender o objetivo pelo qual ela foi criada, o qual ela foi formada, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos no meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco até a consumação do século. Esse é o propósito da igreja, e a igreja, para exercer esse propósito, ela precisa entender que ela precisa ter essa característica também da comunhão. Ela tem que perseverar na palavra, ela precisa perseverar na comunhão, ela precisa se ver como família de Deus, ela precisa saber que quem ordena sobre ela, quem comanda sobre ela, que o cabeça dela é Cristo. É Ele que é o nosso comandante. É Ele que é sobre a nossa vida. É Ele que distribui dons espirituais conforme lhe aprouver. É Ele que chama um para pastores, outro para apóstolos, outros para pastores e mestres, outros para evangelistas. A uns Ele dá dom de curar. Aleluia! Quantos estão entendendo? Tudo para a glória do seu nome. Nós não temos que nos vangloriar em nada. Quem quiser se gloriar em alguma coisa, se glorie em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vimos que essa igreja, primeira característica dela, de uma igreja bem-sucedida, elas perseveravam na instrução, no ensino, na palavra. A segunda, comunhão, coinonia. Eles não deixavam com que o inimigo os separasse, os dividisse, criasse contenda, criasse barreira entre eles. E a terceira característica de uma igreja bem-sucedida é que eles perseveravam também no partir do pão. O versículo 42, a parte C do versículo 42, diz: no partir do pão. Pastor, e o que é esse partir do pão? É participar, além daquelas refeições comuns, gostosas que eles preparavam, era participar da ceia do Senhor, era trazer à memória aquilo que lhes davam esperança, era invocar a presença do Jesus ressurreto no meio deles. No livro de Mateus, no capítulo 26 do livro de Mateus, 26, do 26 ao 29. Mateus 26, do 26 ao 29. A palavra do Senhor diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo.
A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A ceia do Senhor é um sacramento. E o que é um sacramento? É um ato visível e que carrega em si uma bênção invisível da parte de Deus. Jesus deu 2 sacramentos à sua igreja: o batismo e a ceia. A ceia do Senhor é o momento de você renovar a sua aliança com Deus. É o momento de você mandar uma mensagem para o mundo visível e invisível, dizendo que o Senhor é o Deus da tua vida. E que Ele continua sendo o Deus da sua vida. E que você é dele. Que você é ovelha do pasto dele. Que você pertence ao Senhor. Que você tem dono. Eles valorizavam esse ato. Eles não deixavam com que nada embaraçasse eles, impedisse eles de participar da ceia, aonde eles traziam à memória aquilo que lhes dava a esperança, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para salvar o pecador. O pão simbolizando o corpo, o sangue simbolizando, o vinho simbolizando o sangue. Hoje, daqui a pouco, nós vamos sentar à mesa com o Senhor, né? Trapeza tu teu, a mesa do Senhor. O Pai senta com seus filhos e ali Ele alimenta os filhos. E o Pai nessa noite está sobre a nossa vida, alimentando a nossa vida, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Nós fomos alcançados pelo Senhor do nosso modo vil de sobreviver. Nós fomos transformados em uma nova criatura. Por isso é que nós estamos aqui, buscando a face do Senhor, buscando as coisas do Senhor, se alimentando das coisas do Senhor. Por isso você está aí na sua casa, tirando esse tempo de qualidade para se alimentar das coisas de Deus. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Querido, querida, você tem valorizado a ceia do Senhor? Você tem se esforçado para participar? Pastor, mas e agora com essa pandemia a gente não pode ir no templo? Mas nós temos, como eu falei para vocês, os pastores e pastoras estão procurando recursos em Deus e através da tecnologia para assistir o seu rebanho. A orientação que nós recebemos dos nossos bispos é: celebrem a ceia online. Peça ao povo para preparar sua ceia em casa. E ministrem, consagrem para eles tomar. Ô glória! Porque nós não podemos deixar nenhuma pandemia nos parar. Nós não podemos esmorecer diante de dificuldade nenhuma. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Se viver para o Senhor, vivamos. Se morrer para o Senhor, morramos, amado. Mas de qualquer maneira nós somos do Senhor. Glória a Deus, nós somos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira característica de uma igreja bem-sucedida: perseverar na palavra. Segundo, perseverar na comunhão. Terceiro, perseverar no partir do pão, em renovar a aliança com o Senhor. E quarta característica de uma igreja bem-sucedida:
é perseverar na oração. Versículo 42 ainda. Não saímos do versículo 42 ainda. A parte D diz: e nas orações. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. E o que é uma oração? Oração é uma prece, é uma súplica dirigida a Deus. No Salmos 41, no versículo 2, diz assim: suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como a oferenda vespertina. Ou seja, aquela oferenda que ocorre à tarde. Esse povo, ele orava. Esse povo, ele buscava Deus. Eu fico pensando aqueles discípulos que Jesus chamou para andar com eles e o exemplo que Jesus deu. Quantas vezes nós vimos na Bíblia que Jesus se destacava para ir para o monte orar. Às vezes levava os discípulos, às vezes levava uma parte dos discípulos, Pedro, Tiago e João. No monte da transfiguração, o poder de Deus ali aconteceu. Jesus, ele fazia a obra, ele pregava o evangelho, ele curava os enfermos, ele expelia os demônios, mas ele também dava valor à oração, mesmo ele sendo filho de Deus, ele buscava o Pai. E os discípulos aprenderam essa trajetória de oração. Eles aprenderam a orar com Jesus. Eles aprenderam a oração do Pai Nosso. Eles aprenderam a oração livre, espontânea. Eles desenvolveram uma vida de oração. Porque a oração é você falar com o Pai. E é você também ficar em silêncio para ouvir Deus falar com você. É um diálogo, não é um monólogo, onde só nós falamos com Deus. Não, nós também precisamos ouvir Deus falar conosco. Mas para isso a gente tem que tirar tempo. Para isso a gente tem que ir, como se diz hoje, para o lugar secreto, para um lugar onde nós podemos estar somente nós e Deus. Essa igreja era uma igreja de oração. 3.000, quase 3.000 se converteram, mas eles tinham um modelo. Eles tinham 120 que servia de modelo, servia de exemplo. Era povo de oração, era povo de busca. Era povo que aprendeu com o mestre. O fundador da igreja metodista, John Wesley, ele falava que Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Ele chegou até essa ousadia de falar isso. Que Deus não fazia nada se não fosse em resposta à oração. E aí, amados, a pergunta que nos vem é: nós temos tirado tempo de oração? Nós temos sido uma igreja que ora? Você é uma igreja que ora? Você é uma pessoa que ora? Você tira tempo de oração com Deus diariamente na sua vida? E para terminar, amados, sabe qual foi a consequência deles perseverarem na palavra, deles perseverarem na comunhão, deles perseverarem em tomar a ceia do Senhor e deles perseverarem na oração? Muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia cura, havia libertação, o sobrenatural de Deus acontecia. O que Deus está falando para nós? Às vezes nós queremos ver o sobrenatural, mas a gente está queimando as etapas. Nós não queremos ligar para a palavra, não queremos ligar para a comunhão, não queremos ligar para a importância da ceia, não queremos ligar para a importância da oração, e a gente quer ver milagre ainda.
Sabe qual foi a consequência dessas características que nós vimos? Uma outra consequência: dia a dia ia o Senhor acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Crescimento da igreja numérico. Mesmo trazia para aquela igreja, porque ele estava se agradando deles. E pessoas se convertiam e a igreja continuou crescendo. Sabe qual foi a outra consequência disso? Não tinha nenhum necessitado na igreja. Porque o amor produzido pelo Espírito de Deus naquele ambiente fazia com que aqueles que tinham posse vendiam as suas posses e traziam o recurso, entregavam para os apóstolos. Eles administravam de tal maneira que ninguém tinha necessidade. Todo mundo tinha sua necessidade suprida. Uma ação social eficaz. E aí, amados, a gente precisa trazer isso para nós. Se nós queremos ser uma igreja, e aí eu falo de uma igreja, não falo a nossa local, mas a igreja do Senhor, se a igreja do Senhor espalhada na face da terra quer ser uma igreja eficaz, quer ser uma igreja bem-sucedida, ela precisa voltar para a palavra. Ela precisa voltar para os princípios básicos. Se interessar pela palavra. Se interessar pela coinonia, pela comunhão. Se interessar em saber a importância da ceia do Senhor, em participar da ceia do Senhor, em renovar sua aliança, não deixar que nada impeça isso. Se estiver embaraçado com a vida embaraçada, desembaraça para participar. Se interessar em orar. E aí sim, os sinais e prodígios irão acontecer. Os milagres, a assistência aos desfavorecidos e o crescimento numérico. Será que nós como igreja, amados, temos praticado essas coisas? Mas nessa noite o Espírito Santo está trazendo para nós isso. Está nos apontando o caminho de volta. Está apontando o caminho de volta para a igreja. Para ela ser bem mais sucedida do que ela tem sido. Bem mais eficaz do que ela tem sido. E isso eu digo de um modo geral. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar orando nessa hora pela ministração da palavra. E também vamos orar pela ministração da ceia do Senhor, consagrando os elementos, em nome de Jesus. Eu vou convidar o Alisson e Vadna para vir aqui também, para a gente orar, e eles ajudarem a gente a distribuir a ceia, apesar que tem pouquíssimas pessoas aqui que só estão apoiando a live, para a live acontecer, graças a Deus pela vida deles e delas. Mas nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar primeiro na palavra. Pai, muito obrigado, Deus. Oh, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Muito obrigado por esse culto, Pai. Esse culto tão maravilhoso que nós nessa noite podemos oferecer ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela ministração da Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter prazer no estudo, na leitura da Tua palavra. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a perseverar
em aprender mais do Senhor, através das Escrituras Sagradas. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, Deus, a ter comunhão com os nossos irmãos, que todas as barreiras, que todas as dificuldades, que todos os muros venham cair por terra no nome de Jesus, que impede a nossa comunhão. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a valorizar o sacrifício de Jesus, a renovarmos a nossa aliança, todas as vezes que tivermos oportunidade de sentarmos à mesa do Senhor, para nos alimentarmos de Ti. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor também nos ajude a sermos pessoas de oração, pessoas que tirem tempo de qualidade para estar na Tua presença, para buscar a Tua face, que aproveite as oportunidades para falar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e receber a instrução do Senhor. E pedimos que a Tua mão de poder seja estendida sobre a nossa igreja, sobre as igrejas espalhadas na face da terra, e que o Senhor possa fazer sinais, prodígios e maravilhas, que os necessitados sejam assistidos, ó Deus, e que Tua igreja possa crescer também, Senhor, no número de discípulos e discípulas para a glória e honra do Teu santo nome. Nós Te agradecemos pelo momento dessa ministração da palavra, pedimos a Tua bênção sobre nós e queremos, Senhor, diante de Ti, apresentar o pão que simboliza, Senhor, o corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queremos apresentar diante de Ti o vinho que simboliza, ó Deus, o sangue de Jesus que foi vertido por nós na cruz do Calvário. Queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, participando desse memorial que o Senhor nos mandou celebrar. Ó Deus, que o Senhor venha nos alimentar a nossa vida, a nossa fé, a nossa trajetória cristã, em nome de Jesus. Para isso nós consagramos esses elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esses elementos que estão aqui e esses que estão na casa dos Teus filhos e filhas, nós consagramos em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse momento precioso. Por esse momento em que nós temos a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. Assim como vocês serviram, eu vos sirvo em nome de Jesus. Glórias a Deus. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos o pão que simboliza o corpo de Cristo entregue por nós na cruz do Calvário. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tomemos o cálice, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor.
Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Louvado, exaltado é o teu santo nome, Pai. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai, por tão grande salvação que chegou até nós. Muito obrigado pela vida daqueles e daquelas que pregaram o Evangelho, testemunharam para nós. Muito obrigado porque o teu Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nós nos arrependemos e te recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Fortalece, Senhor, a nossa trajetória de fé, a nossa caminhada cristã. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja nos abençoando e nos fortalecendo nessa noite. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações especiais do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de todos os irmãos e irmãs que estão conosco aqui, que estão conosco nos seus lares, e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Querido, não vai embora ainda não. Nós vamos cantar um pós-lúdio em nome de Jesus. E você que ainda deseja de oração, vai escrevendo aí, porque nós depois vamos ler na live e estamos tomando nota no caderno de oração os pedidos que nós estamos recebendo. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós declararmos encerrado esse culto, eu quero lembrar você que quarta-feira, se Deus quiser, nós vamos estar
transmitindo mais uma live. Tem que colocar aqui para mim, pessoal? Nós vamos estar transmitindo mais uma live. Tem uns pedidos de oração aqui, que está chegando para nós. A gente vai estar orando durante a semana pela Lília, a mãe da Gabriela, pela Ana, pela Elizabeth Neto, né? Pelo neto da Carmen. O Eliezer, perdão, não é Elizabeth não, Elizabeth Neto não. É o Eliezer Neto da Carmen. Então a gente vai estar orando. A Vagina, coordenadora de oração, também está tomando nota. Nós vamos estar orando. Nós agradecemos aí a presença de todos, Osmeles, o irmão José. O irmão José é uma bênção. De Deus, minha irmã Terezinha, minha irmã Jane, irmã Carmen, Vagina e Alice que estão aqui conosco, e todos que tiveram conosco nessa live, tá bom? Que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa no Senhor, em o nome de Jesus. E a gente segue orando um pelos outros, e até quarta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe, fiquem na paz.